Amém. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes hoje à noite. Se não já descobriu, eu sou uma pessoa muito séria, eu quase não brinco. E tudo, então vai aguentar hoje à noite. Eu já tive pessoas falar comigo, pastor Bill, o senhor fica rindo sobre tudo. Eu falei, mas se não rir eu vou chorar. É muito mais gostoso rir. Eu gosto demais. Hoje à noite é o Dia dos Pais. E mais uma vez eu quero dizer, Feliz Dia dos Pais. É uma honra, como o pastor falou, de ser um pai. Nossos 2 filhos são adotados. E é uma benção de ser pai, fora da brincadeira. Tem as suas horas. Talvez, não é mesmo, quando a criança chora 3, 4 horas da madrugada, talvez às vezes sente o peso de ser pai, não é? Mas é bom demais. Espera até os seus filhos fiquem a idade de jovens adultos. E eles escrevem uma carta para você agradecendo tudo que você faz. Eu recebi um WhatsApp hoje de um dos meus filhos que falou: parabéns para o melhor pai do mundo. Ó, essa dá valor mesmo. Eu louvo Deus. Sempre no Dia dos Pais eu quero trazer uma mensagem que vai falar com os nossos corações, com o meu coração, como o coração de todo mundo aqui. O versículo que eu gosto mais é Jó, capítulo 1, verso 5, que fala: sucedia, pois, que do decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Bom, eu já preguei mensagem usando esse texto. Hoje à noite eu não vou usar esse texto não. Mas vamos focalizar naquilo que Jó fazia. O que ele fazia? Ele sacrificava ao Senhor e ele orava ao Senhor a favor dos seus filhos. Toda madrugada, todo dia, orava por seus filhos. Então, a pergunta chegou na minha mente: como é que eu devo orar por meus filhos? Não pensou? Deus abençoe meus filhos. Esse é o que o pastor falou durante a escola dominical. É uma oração o quê? À toa. Está repetindo uma coisa, abençoe. Mas abençoe como? Como devemos orar por nossos filhos? Hoje vamos tratar a oração de uma pessoa que recentemente se tornou pai de uma nação. Ele seguiu o renato de uma pessoa, mesmo que essa pessoa teve muitas falhas, foi fiel a Deus. Eu estou falando de quem? Salomão. E em 1 Reis, falei 1 Reis, não falei? Capítulo 8, não vamos ler todos os versículos não, porque vamos de capítulo 8, verso 26 a 22, até o final do capítulo. Então é meio comprido, mas vamos tratar cada parte. Ele também começou bem, o Salomão, e teve muitas falhas, mesmo completando uma gigantesca obra sobre a direção de Deus. Ele que construiu o templo. Salomão foi grandemente usado na mão de Deus, mas ele tinha muitos pecados. Ele cometeu
tantos erros, segundo a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. E isso me dá uma alegria. Sabe por quê, Cláudio Giovanni? Eu sou tão ruim e Deus ainda pode me abençoar. E abençoar cada um de nós. Deus sabe que nós somos pecadores. A Bíblia fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou pecador e, meus amados, não levam mal não, mas vocês são pecadores também. Todos nós. Eu já tinha uma pessoa, várias pessoas falaram, mas eu não sou tão ruim assim, eu nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei, eu falo, nunca mentiu também, não é? Eu falo, bom, é aquela mentira de gasto, não é? Então, a Bíblia fala, todo mentiroso tem seu lugar onde? No inferno. Então, ele falou, não, mas eu não sou tão pecador, então você não pode se salvar. Eu falei, por quê? A Bíblia ensina que Cristo veio para salvar quem? E você não é pecador? Então você não pode se salvar. Não, espera aí, vamos conversar mais. Não é? É importante saber que a salvação veio para o pecador. Por quê? Eu não sei por que Deus amou. Mas a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Aí eu estou misturando. Tenha vida eterna. 1 João 5,13 fala essa coisa que você escrevi, a fim de saber que tens a vida eterna, a vós outros que credes no seu nome. Então eu estava com medo que eu estava misturando. E para usar a frase que o pastor Robson tirou de mim, perdoe a vergonha que eu passei, tá? Mas hoje à noite, como pai e líder da família, você deve orar pelas pessoas sob a sua liderança. Bom, a pergunta, mas como é que você deve orar pelas pessoas sobre a sua liderança? Porque tem que ter um plano, só não. Como o pastor ensinou na escola dominical, não só rezar, repetir orações, mas orar mesmo diante do trono de Deus a favor dos seus filhos. Mas como? Eu acredito que 1 Reis, capítulo 8, começar no verso 22, tem a resposta da nossa pergunta hoje à noite. 1 Reis 8, 22. Primeiro, e essa eu vou citar 8 princípios. No final eu vou repetir os 8. Não tudo não, mas só os títulos. Não fica preocupado não. Vamos sair antes da meia-noite, eu garanto, tá? Mas, 8 princípios, versos 22 a 23. O primeiro princípio é: Salomão reconheceu a natureza e o caráter de Deus. Salomão sabia com quem ele conversava, com o Deus soberano. Lemos: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os seus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e os beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Ele reconheceu quem era Deus. Lembra, ele chegou diante do altar. Por que ele não entrou lá dentro? De novo, na escola dominical, estou dando muito propaganda para a escola dominical. Ele não entrou lá dentro porque não era sacerdote. Ele era o rei. Tinha um rei que tentou de entrar e ficou leproso. O resto da vida foi proibido e tudo. Mas ele não entrou porque não era sacerdote. Ele ficou por lá de fora, diante do altar. Mais uma coisa, ele levantou as mãos.
Qual é a posição certa de orar? Eu tinha um irmão lá em Tuiutaba, nosso primeiro ministério, que falou: Pastor Bill, eu acredito que sempre temos de orar ajoelhado. Eu falei: é. Eu falei: mas a Bíblia mostra que tem pessoas que oraram em pé, com as mãos erguidas. Tinha outros que oraram com o rosto no chão, deitado. Tinha outros, como Davi, que orou na sua cama e chorou até com lágrimas e tudo, que molhou a cama. Tem outros, o Senhor Jesus Cristo orou onde? Na cruz. Pai, perdoe-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. A posição do corpo não é tão importante diante de Deus como a posição do coração. E nós podemos ver aqui no Salomão que ele entendeu com quem ele falava. Vamos supor, você vai conversar com uma pessoa, talvez, eu não sei, com o juiz, com o prefeito, com o presidente do país. Como é que você vai falar? Olha, eu votei em você, mas eu não estou gostando como você está agindo. Isso. Falaria assim? Não, senhor, eu estou aqui. Eu quero, com todo respeito, falar com o senhor, porque o senhor é o líder da nossa cidade, país, qualquer nossa nação, e com todo respeito, eu quero que o senhor entenda que nós temos umas coisas que queremos resolver. Não falaria assim? Comigo, quando eu estou conversando com pessoas que eu não conheço, mesmo que a pessoa tem 20 anos menos do que eu, como no avião, não é, dona Suzana? Eu falava: o senhor isso, o senhor aquilo. Eu tenho todo respeito, porque eu não conheço. Se conhecesse, como em nossa igreja, ainda eu não uso muito você. Eu falo: o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, por causa de respeito. E Deus não merece maior respeito do que isso. E Salomão entendeu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardes a aliança e beneficência aos teus servos, que andam com todo o coração, seu coração, diante do Senhor. Então, notamos, ele estava diante do altar do Senhor. Salomão não dedicou o templo, de dentro do templo, que não era sacerdote, o lugar sagrado, e o lugar mais sagrado era apenas para descendentes escolhidos do sumo sacerdote. Então ele não entrou. Ele levantou as mãos em direção do céu. Essa foi uma postura mais comum de oração no Velho Testamento. Ou assim, ou deitado no chão e tudo. Eu acho que hoje em dia, essa é comigo, falta respeito para com Deus. Eu lembro, pouco tempo aqui no Brasil, comecei a entender essa língua tão complicada e tudo. Eu lembro, nós fomos para um culto e tinha uma moça que estava orando assim: ó, nosso paizinho isso, paizinho aquilo e tudo. Eu sei que a palavra Abba, pai, significa como paizinho, um pai íntimo. Mas mesmo assim, eu senti que ela estava orando como Deus não estava alto, mas estava no nível da gente. Paizinho e tudo. Eu já ouvi outras pessoas que oravam com Deus como ele era moleque. Deus, faz isso, faz aquilo, faz o outro. Esse não é como nós devemos nos aproximar a Deus. Salomão mostra que ele reconheceu quem era Deus. Salomão reconheceu que Deus era completamente único. Os deuses fingidos das nações não podiam se comparar a ele de forma alguma, porque eles nem existem. Tem muitas pessoas adorando vários deuses neste mundo, que não é Deus verdadeiro. O nosso verdadeiro é o Deus Jeová, o Deus que merece
todo nosso respeito. Em segundo lugar, 1 Reis 8, versos 24 a 26. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe dizeras, porque com a tua boca o dissesse e com a tua mão o cumprisse, como neste dia se vê. O Deus prometeu a Davi queria construir o templo. E até ele falou com o profeta, e o profeta falou, faz o que está no seu coração. Depois, Deus falou com o profeta, não pode. Ele é homem guerreiro, mas o seu filho que vai construir o templo. Deus falou, e Salomão está reconhecendo aqui o fato que Deus cumpriu a sua palavra. Então, Salomão reconheceu Deus como Criador e guardião das promessas. Sabe que ainda hoje podemos confiar nas promessas de Deus. Eu acredito que agrada a Deus mais que tudo é quando nós oramos a Deus citando as suas promessas para conosco. Oh Deus, o Senhor prometeu. Eu já orei por meus pais e tudo quando ainda estavam vivos. Eu falei, Deus, o Senhor falou que não está querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a arrependimento. O Senhor falou que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, todo que crê no Senhor, não pereça, mas tenha a vida. Isso. Então, eu citei as promessas e também os fatos a nosso Deus. Deus quer ouvir a palavra dele diante dele. E nós temos, eu posso orar a Deus, oh Deus, mata fulano tal, segundo as suas promessas. Aí não. Oh Deus, é tua vontade, jovem pode orar. Oh Deus, eu quero namorar essa pessoa que não tem Cristo. Pode orar assim? Pode orar, mas não vai funcionar. Não, Deus vai dizer, não pode. Nós podemos orar as coisas que Deus não aprove. E ele simplesmente fala não para a gente. Mas Salomão reconheceu Deus como Criador e guardião das suas promessas. O Senhor manteve o que prometeu. Salomão primeiro agradeceu e elogiou a Deus por seu cumprimento passado das promessas. Agora, mantenha o que prometeu ao seu servo Davi. Salomão pediu a Deus que mantivesse as promessas que ele já fez. Tem tantas promessas na palavra de Deus. Nós temos de certificar que a promessa é para nós. Quantas pessoas já citaram 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo se chama por meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu sararei a sua terra. Já conhece, não é? Deus prometeu alguma coisa lá? Nadinha. Não é isso. É o trato que Salomão falou. Olha, se o teu povo se humilhar e arrepender do seu pecado e tudo, o Senhor vai sarar a nossa terra. E naquele versículo, o Deus está citando. Mas tudo bem. Esse é o trato que você me deu. Se você continuar na lei e obedecendo as minhas palavras, eu vou te abençoar mesmo. Então, não foi uma promessa de Deus, mas um trato que Deus fez com uma pessoa. Qual pessoa? Salomão. Mas tem outros versículos, como em Colossenses, que quase fala a mesma coisa em forma de compromisso conosco. Pastor Bill, onde que fica? Eu não lembro. Mas tem aí, eu posso procurar, tá? Então, você deve colocar mais confiança nas promessas de Deus. Você deve usar as promessas de Deus e obedecer as promessas de Deus. Eu estou terminando de ler 1
Crônicas. E você pode ler o Velho Testamento. Leia 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica. E você vai ver que todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel estava dependente de uma coisa. Sabe o que foi? Obediência à palavra de Deus. Se obedecessem, seria abençoado. Se não obedecessem, seria castigado. É uma coisa interessante demais. Então, Salomão pediu a Deus que também, em terceiro lugar, resida nesse lugar e honre aqueles que o procuram aqui. Muitas pessoas chamam uma igreja o quê? A casa de Deus, não fala? Vamos para a casa de Deus. Salomão, essa ideia vem do Velho Testamento. O Salomão, até, eu acho que foi capítulo 1, capítulo 8, versos 12 e 13. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Só lendo essa parte, você pensa que Salomão estava ensinando que Deus ia habitar só naquele lugar. É um pensamento que chama supersticioso. E tudo, que Deus é só lá. Mas Deus é onipresente. E aqui mais tarde, seguindo a nossa leitura aqui, podemos entender que ele fala, não, o Senhor não pode só habitar nesse local, porque o Senhor é onipresente, então está em todo lugar e tudo. Mas, se o povo chega nesse lugar e orar, que o Senhor vai notar e vai atender as suas orações. Já pensou? Hoje à noite tem um bom grupo e é bom demais. Queremos mais. O pastor Robson, chegando a 60 pessoas não cabe aqui. Não falou isso? Falou. Vamos tentar. Vamos ver 60 pessoas aqui e tudo. Só para provar que o pastor Robson está errado. Pode ser? Não, mas vamos, depois de encher aqui, vamos arrumar outro lugar para reunir. Mas, eu não sei por que eu entrei naquilo. Mas o culto de quinta-feira à noite é culto de quê? Oração. É interessante que o culto no domingo vem mais pessoas. Na quinta-feira faltam muitas pessoas. E na quinta-feira é tão importante como o domingo. Porque chegando aqui junto e orando juntos, nós procuramos a vontade de Deus para a nossa igreja. Então Salomão pediu a Deus que reside nesse lugar e honra aqueles que o procuram aqui. Nota bem, verso 27. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os seus e até os seus dos seus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para o coração, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti. Nós temos de chegar para culto e oração. Temos de colocar os nossos pedidos, não somente no WhatsApp, mas diante do trono de Deus. É bom de ter no WhatsApp, a gente ora e tudo, mas nós temos de chegar como pessoal. Lá em Taguatinga, nós temos costume lá, que depois dos pedidos de oração, as senhoras ficam no salão e os homens vão para outra sala, e nós oramos sobre os pedidos que foram feitos aquela noite. Aproximamos juntos o trono de Deus.
eu gostaria de chegar a esse ponto em nossa igreja também, para que Deus vai abençoar a nossa igreja. Salomão falou: olha, Senhor, vamos reunir aqui para orar, mas queremos que o Senhor preste atenção na gente e abençoar. Esse é o terceiro. Quarto, Salomão pediu que Deus ouvira quando o seu povo faz um juramento no templo. Veja verso 31 e 32. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento e maldição, fazendo-o jurar e ver juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ouve tu, então, nos seus e age, e julga os teus servos, a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Nota bem, e vem fazer o juramento diante do seu altar nesse templo. Os terrenos do templo foram usados como lugar para verificar e autorizar juramentos e julgamentos. Hoje em dia, a gente vai para os tribunais dos mundanos para resolver as coisas legais, não é verdade? Onde o Salomão queria julgar, o lugar de julgamento foi no templo. Hoje em dia tem que estar na igreja local, coisa que pertence a gente. Abre nas suas Bíblias em Mateus 18, e o irmão Cláudio Man podia ler versos 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Está vendo? O procedimento é igual ao Salomão, falando: oi Deus, aqui é o lugar de juízo, falando do templo. Aqui, nossa igreja é o lugar de juízo. Como é que eu devo tratar? Eu tenho uma pessoa que me ofendeu. Eu tento resolver com aquela pessoa só, mas a pessoa não quer me ouvir. Então, eu levo 2 pessoas para dar testemunho. Dar testemunho como? Eu falo assim com ele: olha, você vai comigo, ele me ofendeu, e você vai convencer ele para realmente pedir perdão. Não é assim, não. Olha, nós temos um desentendimento, eu quero que vocês dois venham comigo e escuta e fala quem está errado. Tudo bem, vai lá e vamos supor que Lucas, ele está errado. Mas eu não posso estar errado, é ele que está errado. Mas ele não quer ouvir. Depois eu levo os 2 homens e ele ainda não quer ouvir. Então eu falo: Lucas, então vamos levar diante da igreja. De novo, não é para condenar Lucas, mas a igreja vai fazer o julgamento para ver quem está errado. Pode ser eu, ou pode ser ele. Então, o juízo. Esse é o que Salomão está ensinando. Hoje, ele falou com Deus: ouça no céu e age e julgue seus servos. Julgue quem está errado. É o juiz de Deus. Quinto princípio. Salomão pediu que Deus ouvirá quando o seu povo for derrotado. Quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, eles mentiram para mim. Eles falaram que aceitando Cristo, Deus ia resolver todos os meus problemas.
É mentira. Vocês que já aceitaram Cristo, ainda tem problemas na sua vida? Talvez os senhores vão falar, eu estou casado com um problema. Aí tudo. Dia dos pais, não é? E tudo. Não, nós temos problemas. Foi uma mentira. E até o Salomão sabia disto. Ouvirá quando seu povo for derrotado. Pensar derrotado? No pecado. Quando seu povo Israel é derrotado diante de um inimigo. Muitas vezes em sua história, Israel sofreu derrota e só pode clamar a Deus. Não tinha. Lembra? Israel saiu do Egito, entrou na Canaã e foi para... que foi a primeira cidade? Foi lá, venceu facilmente. Foi Jericó que venceu facilmente. E o que aconteceu? Foi mandado para não pegar nada. Acã pegou o vestido, o ouro, esse tipo de coisa. O que aconteceu? Foi para a próxima cidade, que foi uma coisinha toda, nem mandou todos os soldados e tal. E o que aconteceu? Foram derrotados. E Josué ficou diante de Deus e falou, Senhor, quem foi? Não vencemos e tudo, estamos envergonhados, derrotados e tudo. O que Deus falou com Josué? Por que eu estou orando? Tem pecado no arraial. Vai lá e resolve o pecado e dá para entender que Deus ia resolver o problema. Salomão pediu que Deus ouvira quando o seu povo for derrotado. Versos 33 e 34. Quando o teu povo Israel foi ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se convertem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ouve tu então nos seus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado aos seus pais. Então dá a vitória novamente, Deus. Quando eles arrependerem, convertem e voltam para o Senhor. Quando eles voltarem para o Senhor e confessarem teu nome e orarem e fizeram súplica ao Senhor no templo, então osso no céu. Salomão pediu para Deus ouvir as orações de um Israel derrotado. Ele faz a mesma coisa com a gente. 1 João fala o quê? Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer justiça e injustiça. Toda injustiça. Também nós temos 1 Coríntios 10, 12. Aqueles que está em pé, seja cuidadoso para não cair. A tentação está para nós, está sempre diante de nós. E Salomão reconheceu isso. No sexto princípio, Salomão pede que Deus ouvir em tempos de peste e fome. Nós passaremos dificuldade. Olha verso 35. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos seus e perdoe o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que desce o teu povo em herança. Pensa bem, eu olho o nosso mundo hoje em dia, eu não entendo porque Deus deixa chuva cair aqui, não. Em geral, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, é popular hoje em dia ser ateu. É popular hoje em dia ser religioso.
talvez confia numa igreja, outra igreja, talvez confia em certos sacramentos, em certas atividades e tudo, mas não arrependem do seu pecado e não coloquem a sua fé, a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Eu não entendo porque Deus abençoe a gente com tantas bênçãos como Ele faz hoje em dia. 7. Salomão pediu que Deus ouvirá quando um estrangeiro ore. Eu gosto dessa. Não é? Para um estrangeiro. Salomão orou por mim, o estrangeiro. E sabe uma coisa? Ele orou por vocês também, que todos... Tem um judeu aqui? Eu acho que não. Então todos nós somos estrangeiros ao povo de Israel. E Salomão pediu que ouvisse a oração do estrangeiro. Verso 41. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltando para esta casa. O estrangeiro. Hoje à noite, talvez tenha alguém aqui que é estrangeira diante do trono de Deus. Porque todos nós nascemos estrangeiros diante do trono de Deus. Fala, como assim, pastor? Deus criou o mundo perfeito. Ele deu um mandamento para o homem. Qual foi o mandamento? De todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comer, porque no dia que comer, morrerás. O que o homem fez? Comeu. E o que aconteceu? Ele morreu espiritualmente. Morte significa o quê? A separação de Deus. O homem foi separado de Deus. Tornou-se estrangeiro diante do trono de Deus. Mas a Bíblia fala que quando nós ainda éramos fracos, antes de nascermos, Cristo morreu pelos ímpios, pelos estrangeiros separados de Deus. E que qualquer pessoa que quiser rejeitar o seu pecado, rejeitar a sua confiança na religião e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Não é fácil. Nascemos estrangeiros e nós tornamos cidadãos do céu quando colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E 8. Salomão pediu que Deus ouvir quando Israel sai para batalhar e sai do batalhar e entra no cativeiro. Ele fala, quando o Israel está orando na batalha, ou está orando durante o cativeiro, o castigo, que eles orem, o Senhor ouça. Capítulo 8, verso 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orarem ao Senhor para o lado dessa cidade que tu elegiste e dessa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, que longe ou perto seja, e na terra aonde foram levados em cativeiro, e caíram em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti,
com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado da sua terra, que desse a seus pais, para essa cidade que elegisse e para essa casa que edifiquei ao teu nome. Ouve, então, nos céus, assento da sua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Meus amados, nós vamos pecar. Infelizmente, somos pecaminosos. Não adianta falar, não, mas eu sou bonzinho. Você é nada. Eu não sou nada disso. E vamos pecar. E a Bíblia ensina. Rejeitar, converter, significa mudar de opinião, mudar de mente, mudar de direção. E volta para o Senhor, confessando o seu pecado. Salomão falou, escuta orações dele. Como líder, seja homem, mulher, jovem ou criança, você deve orar pelas pessoas sobre a sua liderança. Mas como é que você deve orar? Primeiro, Salomão reconheceu a natureza de Deus. Você tem que conhecer Deus, como Ele é, santo, soberano. Onisciente, onipresente. Ele é o Deus poderoso. Tem que reconhecer quem Ele é. Segundo, tem que reconhecer Deus como Criador e guardião das suas promessas. Ele não promete uma coisa que Ele não vai cumprir. Terceiro, tem que Salomão pediu que Deus, que reside nesse lugar, e ouve aqueles que procuram aqui. Meus amados, eu quero dar um apelo hoje à noite. Chegue no culto de quinta-feira. Vamos orar junto. Quarto, Salomão pediu que Deus ouvira quando seu povo faz um juramento no templo. Se tiver problemas entre nossos irmãos, que eu saiba, não tem. Mas olha, vamos resolver os problemas, deixando a palavra de Deus, Deus mesmo ser nosso juiz. Quinto, Salomão pediu que Deus ouvira quando o seu povo for derrotado. Nós sofremos derrotações, nós caímos. Ora a Deus. Salomão pede que Deus ouvira em tempos de peste e fome. Sétima, Salomão pediu que Deus ouvira quando o estrangeiro ore. Amém por isso. Salomão pediu que Deus ouvira quando Israel sai para a batalha e também quando Israel ore do cativeiro. Esse é o tipo de orações. O que acontece hoje em dia? Até os nossos filhos jovens, às vezes ficam rebeldes. E nós ficamos irritados com eles. E tudo pelo procedimento. Temos que orar por nossos filhos, segundo esses 8 princípios que eu dei hoje à noite. Cada um seja pai no dia dos pais, e todos nós devemos orar usando os 8 princípios ilustrados na oração de Rei Samuel. Eu quero desafiar cada pessoa, hoje à noite, amanhã, leia 1 Reis 8, e vai olhando nesses princípios que eu citei, versos realmente 22 até o final do capítulo. Mas como você pode orar se não já arrependeu do seu pecado e já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Como que vai? Se uma pessoa, se o seu filho, pai, chegar na tua porta e falar: ô pai, eu estou precisando disso, aquilo outro, o que você vai falar? Pai, entra aqui, vamos conversar, vamos ver como é que eu posso ajudar. Ou talvez você fale: não, mas você está sofrendo isso por causa disso. Tem de corrigir, Deus vai te abençoar. Não é? Mas vamos supor um filho que mora no outro lado da cidade, que você nem conhece, vem na sua porta e fala: ô pai,
me dá isso, aquilo outro, você vai falar o quê? Quem és tu? Eu não conheço você, você não é meu filho, como é que eu vou te dar alguma coisa? Não é verdade? Como é que nós, talvez uma pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, vai chegar diante do Pai e falar, ô Pai, e o Pai vai falar o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vós que fazem iniquidade, Mateus 7. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meus amados, vamos orar por nossos filhos, vamos orar pelas pessoas que estão embaixo da nossa liderança e vamos orar segundo os princípios que só o nome nos deu. Amém? Então, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Foi cumprido hoje à noite, ó Pai, mas era importante. Eu oro que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Pastor Robson, pode chegar aqui e o irmão José pode distribuir os livrinhos.